Jó 37. Jó 37. Eu vou ler todo o capítulo, texto que nós vamos meditar na manhã desse dia do Senhor. Jó 37 diz assim. Jó capítulo 37. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém um relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja a Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve: cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé do vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convenha à terra, ou exercer sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera, e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as suas vestes quando há calma sobre a terra, por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos. Porém, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol, que brilha no céu, uma vez passado o vento, e que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Deus, bendito e glorioso Pai, mais uma vez, Senhor, suplicamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, bem como o Teu perdão, as Tuas dádivas, e agora, Senhor, a iluminação para que a palavra já revelada, ela ache guarida em nossos corações e nos abençoe. Assim oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido nesse livro como glorificar a Deus lidando com o sofrimento, como adorar o Senhor lidando com circunstâncias difíceis da vida. Mas alguém tão engajado em ter razão diante de quem sofre, como um suposto ajudador, quem sabe até um bom teólogo, pode agir sem a menor compaixão
ou nenhuma consideração pela dor do outro. Percebemos aqui como a teologia mal entendida, ela pode ser mal aplicada e quanto dano ela pode trazer para a vida de alguém. Eliú, ele está encerrando o seu discurso nesse momento. Aqui é a sua última intervenção. Ele encerra as suas palavras louvando a sabedoria divina, mas não deixa de chamar Jó ao arrependimento. Alguns estudiosos dividem esse texto, esse último discurso dele, a partir do versículo 22 do capítulo 36, e eles dividem em 3 partes de forma didática, dizendo que aqui Deus fala do outono, do inverno e do verão. E ele vai usar essa questão na poesia, né, no escrito sapiencial, para mostrar o governo de Deus em todas as coisas e em todas as épocas. E aí alguns dizem assim, né, seguindo esse raciocínio, que do verso 22 do 36 até o verso 3 do capítulo 37, Deus vai falar, Eliú vai falar sobre o outono, sobre uma estação que para eles vai ser importante, para o judeu é importante. E aí então do verso 4 ao verso 13 ele vai falar do inverno, ele vai falar do frio, que as águas e a tempestade que vem antes prepara-se para essa época. E aí ele vai terminar do verso 14 ao 24 falando do calor. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, veja comigo novamente o que já vimos, né, na semana passada, quando estudamos ali mais ou menos o ciclo das águas, por assim dizer, né, as tempestades, ou a sabedoria de Deus exaltada por Eliú como um grande poder de Deus. Verso 26 do capítulo 36: eis que Deus é grande e não o podemos compreender, o número dos seus anos não pode se calcular, porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Verso 32: enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso da sua ira contra a injustiça. Então ele vem narrando sobre o ciclo das águas, sobre a tempestade, mas isso não tem um fim em si mesmo. E ele vai dizer como isso leva o homem à contrição, como isso deve levar o homem à reflexão. O homem não deve olhar para as estações do ano, para os ciclos dos anos, tão somente como um mero ciclo, como um mero passar de tempo. Mas como nós, como servos do Senhor, devemos olhar para toda essa realidade como uma condução gloriosa e poderosa da sabedoria divina, uma aplicação da sabedoria divina para um fim proposto. E aí então, indo agora para o texto de hoje, ele diz, verso 1 a 3, sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. Veja como ele vai ligar, como ele vai trazer o princípio da criação e da providência para aplicar isso ao coração do homem. Na criação e na sustentação das coisas, o que é que ele diz? Isso faz tremer o meu coração. Isso faz me abalar. E quem não se abala com o estrondo de um trovão, quem não se abala com o som inesperado, quem não acha deslumbrante ou treme diante de um raio que de repente cai próximo à pessoa, como pode alguém querer argumentar com esse Deus, com essa sabedoria em poder, ou esse poder em sabedoria? Então é isso que ele está chamando Jó à reflexão. Olha, Jó, como contender, como discutir, como falar algo agora a respeito, como pedir a ele alguma satisfação. Então veja, ele usa esse momento, ele usa as estações para narrar a soberania de Deus. O meu coração chega a saltar do seu lugar. É isso que está dizendo aqui no verso 1. O meu coração chega a saltar, é como se batesse fora do peito. O susto foi tanto, ou o meu tremor foi tanto. Escutem o estrondo da voz do Senhor. Escutem o estrondo da voz do Senhor. Ora, irmãos, uma geração ímpia
ela não somente não vai se preocupar em ver a glória de Deus na criação, como narra bem o Salmo 19, mas ela também pouco se importa com a pregação da palavra de Deus. Uma geração ímpia, ela pouco se importa com a criação divina, com a sua glória, poder e sabedoria. Ela pouco se importa com a voz de Deus na sua palavra. E aí nós podemos olhar, e infelizmente muitos de nós que até lemos a Escritura, nós a lemos para interesses pessoais, como acabamos de ler em Judas. Alguns para ganhar algo, alguns para receber algo, outros para ganhar amizade, ganhar prestígio, parecer piedoso. Pessoas que carregam Bíblia, arrastam Bíblia para cima e para baixo, para parecer que são crentes, para parecer que são pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que usam as Escrituras para o mal. Já conheci várias pessoas assim. Perceba, uma geração iníqua, ela não somente não olha para a criação divina, mas ela também despreza a palavra do Senhor. Ela despreza o culto a Deus. Ela não está nem aí para a pregação, para aquilo que foi falado. A sua preocupação é em anotar os erros de português, ou em ver a vestimenta, ou em olhar para quem está do seu lado, ou para quem está à sua frente ou atrás, e a gente não tem uma educação própria para nos sentar e quedar diante da palavra bendita e poderosa de Deus, e tremer, e temer. Mas somos mais propensos a viver de forma muito mais relaxada, e nos acostumarmos a qualquer coisa, e a pregação, a um discurso, e não darmos a menor atenção, a não ser que esse discurso venha me animar para ganhar mais dinheiro, ou venha falar bem dos meus próximos dias, ou venha até me satisfazer em meu pecado quando alguém acaricia o meu ego. Aí nós por vezes até damos valor não à pregação, mas ao discurso adulatório, ao discurso de adulação. Então ele trata nessa primeira parte mostrando a soberania de Deus, e aí, segundo alguns estudiosos, no outono, e aí ele passa para a segunda parte, que é no inverno. Veja os versículos de 4 a 13, como ele prossegue. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com estrondo da sua majestade, e já ele não retém um relâmpago. Quando lhe ouvem a voz, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, e faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé do vento, e dos ventos norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Então veja, segundo alguns estudiosos, agora ele traz o frio. Então ele vai novamente olhar para as estações, e é muito propício para os dias de hoje, né? Essa parte aqui. Então ele vai olhar para essa realidade, e Eliú vai narrar a majestade do Senhor para fins específicos. Ele vai fazer com que isso aconteça, e aí a gente pode aqui se perder, né, como muitos se perdem em detalhes, né? Redondeza da terra, pé do vento, como assim? E o objetivo não é esses detalhes da criação, mas o que é descrito sobre o Criador, quando ele diz assim em verso 13, pois tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Ou seja, ele está apontando para que aquilo que acontece para um fim proposto por Deus.
ou disciplinar, ou mostrar amor, ou revelar amor. Veja que coisa interessante como ele aplica essa realidade. Nada está solto, nada está em si mesmo livre do controle divino. Mas tudo segue um padrão, tudo segue um propósito determinado por Deus. E na nossa confissão de fé, no capítulo 3, tratando dos decretos de Deus, dos decretos eternos de Deus, a seção 1 e 2 diz assim, Confissão de Fé, capítulo 3: desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, e nem violada é a vontade da criatura, e nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode e há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais circunstâncias. Então veja, ele decreta, ele determina, ele tem um fim para todas as coisas, e aqui para exercer disciplina, segundo Eliú, ou para exercer misericórdia. E aí é interessante porque, de fato, é assim que acontece. Deus estabeleceu leis para se revelar. Deus estabeleceu leis para ser conhecido, mas não somente isso, como ele vai terminar o texto, ele vai terminar o seu discurso, para ser temido. Não é tão somente saber que Deus existe, mas é saber quem Deus é, e sabendo quem Ele é, o que agora Ele requer de mim. Então Deus, Ele quer que eu o reconheça, Ele quer que eu o exalte pelas tempestades, pelas chuvas que caem, mas também pelo frio, pelo momento, por vezes, delicado para algumas regiões. Até mesmo no ciclo natural, ele vê uma ação divina contra a resposta humana. Ele traz o frio, ele traz o vento. Verso 10, pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Mas veja o que foi que ele disse antes. Veja o que ele disse antes. Verso 7, assim torna ele inativas as mãos dos homens. Então veja, aquele que é louco por trabalho, aquele que ele adora o trabalho, então ele fica impedido de trabalhar. As suas mãos ficam atadas, ele não pode fazer nada naquele momento. Então ele se recolhe, ele não vai poder plantar, ele não vai poder colher. Ele vai passar por um momento agora diferente daquilo que ele estava passando. Então Deus faz isso por graça e por misericórdia, ou para, em graça e misericórdia, disciplinar o homem, punir o cidadão. Perceba como é interessante a gente observar a teologia e a doutrina sendo aplicada de forma prática aqui por Eliú. Sendo aplicada de forma prática por Eliú. Mesmo com toda a sua arrogância e pretensão, como ele se levanta contra Jó naquele momento, ou diante dos amigos de Jó, ele conhece muito bem. E ele não olha para um mero vento, ele não olha para uma mera chuva, ele não olha para um mero acaso. É possível que ele esteja condenando Jó a aplicar aquilo que aconteceu lá, né, quando deu um vento e derrubou a casa e mataram todos. Então de repente dizer assim, olha, veio um vento norte, né? Lembra do começo do livro que nós começamos a estudar, e foi o fim, né, quando muitos morreram, né? Então o controle sobre a natureza, dizendo, olha, Deus faz isso para disciplina. Segundo ele, o que está acontecendo aqui é disciplina divina. Mas nós não podemos ir com tudo no seu pensamento, porque nós sabemos bem e nós ouvimos o que Deus falou acerca de Jó no começo do livro. E ali tem uma ação divina, mas debaixo, né, uma ação demoníaca, diabólica, debaixo de um controle divino. Deus disse a Satanás, faça o que você quiser fazer, menos isso. Você vai até onde você quiser ir, mas menos até aqui. Você vai até aqui, daqui você não passa.
Daqui você não passa. Eu vou limitar a sua área de atuação. Você vai fazer o que você quiser aqui nessa área de atuação, mas somente dentro dela. Eu vou te permitir isso. Eu vou te dar esse privilégio. Vai lá e faz. Então Satanás vem e faz. E aí nós percebemos como o Senhor permite que certo controle, certo descontrole. Mas aqui Eliú está dizendo: olha para aquele que tem total controle, olha para aquele que prende o vento, olha para aquele que prende a chuva, ou para aquele que derrama a chuva, olha para aquele que abre as comportas dos céus, olha para aquele que tem o controle absoluto de tudo. Olha para aquele que administra todas as coisas, até mesmo o frio, as estações do ano. Olha para aquele que é Senhor e que é soberano. Pare de argumentar com Ele e renda-se a Ele. Trema diante do seu conhecimento, trema diante da grandeza do seu poder. Ele é resoluto, ele não pede conselhos, ele faz, ele age, e isso tudo para o louvor da sua glória. Nós devemos então nos render, nós devemos então adorar e não relutar ou ficar lamentando do frio, da chuva, do calor, do vento. Mas uma geração ímpia, ela não reclama só em circunstâncias naturais, das circunstâncias naturais em dias normais, mas elas vão usar como pretexto para não adorar a Deus. É porque estava chovendo, foi porque estava muito quente, não fui porque estava ventando demais. Então ele vai usar argumentos e mais argumentos para não adorar o Senhor. Ele vai usar argumentos, ele vai usar a própria criação de Deus contra o próprio Deus. E ele não está entendendo que Deus está agindo com graça e misericórdia para mostrar amor ou mostrar disciplina, ainda que isso seja amor. Momentos críticos da nossa vida, momentos críticos da nação ou da natureza, Deus está absolutamente no controle. Nada saiu do seu controle, mas segue aquilo que Ele pré-ordenou para que acontecesse. Até quantas pessoas vão morrer, ou quantas vão nascer, ou que dano vai ter para a economia, ou que bênção vai ser para a economia, tudo está debaixo do seu propósito. O puritano Thomas Watson diz assim: as aflições são medicina para o homem piedoso. Da droga mais venenosa, Deus extrai cura e libertação. As aflições são medicina para o homem piedoso. Então ele olha para todas as circunstâncias, ele olha para todos os momentos e ele vê a glória do Senhor ali manifestada. Ele vê o poder de Deus ali manifestado. Deus faz cair chuva sobre a terra. Todas as coisas seguem o curso que Ele mesmo determinou. Chuvas que fazem brotar, chuvas que fazem produzir uma colheita abençoada, chuvas que acalmam a poeira, livram-nos da poeira, ajudam-nos no dia do calor, mas chuvas que destroem, chuvas que arrastam, chuvas que derrubam casas, que destroem empresas, que matam pessoas, tudo debaixo de um controle, como nós vimos no ano passado aqui na Bahia, no sul da Bahia, como nós vimos esse ano e temos visto ali em Pernambuco. Chuvas que Deus tem mandado com o fim proposto que Ele mesmo determinou. Tudo segundo um curso que Ele disse que ia acontecer. E aqui, irmãos, é algo para tremermos mesmo. Não tem como não bater tremendo o coração. Porque são coisas aterradoras ao mesmo tempo que são gloriosas. Porque eu não posso esquecer que Ele é o meu Deus. Eu não posso esquecer que Ele é o meu Deus. O ímpio deve ficar morrendo de medo. O ímpio deve ficar morrendo de medo. Ele vê uma tempestade à sua frente, ele não sabe o que aquelas águas vão trazer a ele. O ímpio deve morrer de medo. Se ela vai matar a sua plantação, se ela vai fazer com que a sua casa caia, o ímpio tem que morrer de medo. Mas o servo do Senhor sabe que sua plantação morra, que sua casa desabe, Deus nunca vai deixá-lo
no sofrimento e na dor, mas ainda que ele venha a morrer, estará na glória com o Senhor para sempre. Ele será amparado, ele será guardado. Como nós podemos e devemos olhar, irmãos, para as circunstâncias, não dar crédito ao acaso, não dar crédito ao acaso e ao acontecimento como Senhor de tudo e todos, mas a Deus, Senhor de tudo e todos. Aquele que controla o vento, a chuva, a geada, aquele que traz o sol. Cito novamente aqui o pastor, o grande pregador Thomas Watson, ele diz assim: aflições são tão necessárias quanto as ordenanças. Aflições são tão necessárias quanto as ordenanças, pois nenhum vaso de ouro pode ser puro sem o fogo. Assim também é impossível que devamos ser vasos de honra, a não ser que sejamos derretidos e refinados na fornalha da aflição. Ele diz: a aflição são tão necessárias quanto as ordenanças. As aflições são instrumentos para Deus nos melhorar, para Deus tratar. E aí Eliú diz isso, verso 13, isso ele faz para disciplinar ou para mostrar amor. Claro, a disciplina também é uma demonstração de amor, mas nesse caso dele aqui é de juízo ou de salvação. Então ele diz: Deus faz uma coisa ou outra, Deus tem um fim proposto. E aí, seguindo o mesmo raciocínio dos estudiosos, ele vai trazer agora o verão. Então você vai ter o outono, você tem o inverno, e agora você vai ter o sol que vem aquecer. É isso que ele vai dizer do versículo 14 até o versículo 24. É interessante nós notarmos como é variado, ou como é grande a variação da intensidade ou da proporção das estações, mas como elas sempre acontecem. Então você tem um ciclo que Deus estabeleceu, que todo ano acontece. É interessante notarmos como isso vem sucedendo de tantas eras. O sábio escritor disse: não há nada novo debaixo do sol, escrevendo o Eclesiastes. Não há nada novo, não há nada que agora esteja acontecendo que não aconteceu antes. Estávamos vendo com os professores ontem aqui que até os fantasmas já existiam na mente do povo desde muito tempo atrás. Muito antes do que alguém possa imaginar em que a assombração pudesse trazer temor a alguém, já se tinha relatos em muito tempo antigo que isso já acontecia. Não há nada novo. O sol, a chuva, o frio, amanhã será da mesma forma. Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo aqui que aconteça entre nós, senão um ciclo que acontece, mesmo que em uma variação de proporção, um ano mais quente que o outro, um inverno mais frio que o outro, um tempo mais chuvoso do que o outro, mas sempre as estações seguem aquilo que Deus ordenou. O mundo segue o curso que Deus estabeleceu. E hoje, o dia de hoje, foi determinado na eternidade. Saber disso é tão glorioso. Saber disso é tão glorioso, irmãos. Então o Senhor está se revelando. O que é que a palavra de Deus é para nós? A revelação divina. Ele está se revelando. Eu controlo todas as coisas. Você está preocupado com o quê? Você está preocupado com o quê? Sou eu quem manda a chuva. Sou eu quem manda o frio. Sou eu quem manda o sol. Antes de blasfemar contra mim, antes de reclamar da criação, me adore. Reconheça o meu poder, trema, até mesmo diante da dor, diante da perda ou diante do ganho. Os versos 14 e 16 diz assim: inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera, e como faz resplandecer o relâmpago da nuvem? Tens tu notícia daquilo, do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Então perceba, Eliú, ele não deixa de dar a sua pitada. Ele é um homem sábio, mas ele não mostra sabedoria quando ele aplica o conhecimento. E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, irmãos, a sabedoria pode nos fazer agir de forma muito ruim. Uma teologia mal entendida, ela pode ser muito mal aplicada.
E nós, por vezes, achando que estamos dando glória a Deus, trazendo blasfêmia contra o Senhor. Então é melhor que você não fale, do que falar do que você não sabe, do que falar na hora indevida. É melhor que você se cale. É melhor que você chame outro para que venha falar, do que você mesmo agir de forma leviana. Ele questiona Jó: você sabe, Jó, por acaso, como Deus sabe? Ele está dizendo isso por conta daquilo que ele ouviu. Eu ouvi tuas palavras. Lembra disso? No começo do seu discurso nós vimos isso. Eu ouvi as suas palavras. E o autor diz: e irado, Eliú começa a falar. Você quer ser melhor do que Deus? Eu repito o que disse várias vezes: é inegável que em vários momentos nós possamos errar, e que Jó até tenha errado em um sentido ou outro no mesmo princípio aqui. No mesmo princípio aqui. Mas uma coisa é alguém errar tendo tudo, irmãos, outra coisa é alguém errar não tendo nada ou perdendo todos da sua casa. Eu ouvi alguém blasfemar contra Deus. Eu não estou dizendo que isso não é grave, mas eu ouvi alguém blasfemar contra Deus bebendo com os amigos, ou eu ouvi alguém blasfemar contra Deus enterrando todos da sua família diante de um brutal acidente. As circunstâncias são diferentes, o pecado é grave, mas eu preciso ter sabedoria para chegar e consolar. Eu não posso ser justo demais e chegar naquele momento e querer agir. Eu tenho que ter da parte de Deus a equidade e a justiça necessária para o momento. Eu não posso acompanhar um casal que enterra um recém-nascido e ali eu poder repreendê-lo de qualquer forma, sendo que eles estão pecando em alguma área ali, mas depois eu posso voltar àquela casa e posso repreendê-los. Quer seja ele um crente, quer seja ele um ímpio, perceba, eu preciso ter sabedoria ao abrir a boca ou a não abrir a minha boca. As estações do ano, as circunstâncias da vida, todas elas estão debaixo de um propósito. Todas elas têm um fim determinado por Deus. Por que você está aqui hoje? Porque as circunstâncias que Deus determinou lhe trouxeram até aqui. Lhe trouxeram até aqui. A mesma que fez com que outros não estivessem aqui. A mesma com que vai guiar as nossas vidas e nos conduzir no dia de amanhã e até o último dia das nossas vidas. Isso é tremor, ao mesmo tempo que é glorioso e majestoso. Ele governa, Ele controla, Ele rege. Por que você está questionando com Ele ainda? Por que você está indagando a Ele? Quem é você para indagar a Ele? Se o presidente é A, se o presidente é B, se o emprego é assim, se a porta é aquela, por que você está questionando a Ele? Seu casamento, seus filhos, sua família, seu esposo, sua esposa, por que os seus pais, por que você está questionando a Ele? Quem é você para questionar Ele? Quem é você para argumentar com Ele? Essa parte final, Eliú vai encerrar suas palavras chamando Jó, verso 14, para ouvir, parar e considerar. Irmãos, isso aqui é interessante porque isso aqui é o que a gente aprende no aconselhamento noutético, o aconselhamento bíblico. Tá? Você não vai encontrar nenhum aconselhamento aí fora ou nenhuma assistência para aqueles que procuram refúgio aí nos especialistas da alma, por assim dizer, não da alma, né, mas de uma medicina espiritualizada, se eu posso usar esse termo. Então ninguém vai lhe ouvir lá fora para falar nada para você. Ele vai lhe ouvir e você está certo e você é aplaudido. Então você paga para alguém te ouvir. Você paga para alguém te ouvir, sendo que você tem tantas pessoas que podem te ouvir sem você pagar nada para elas. Mas você vai pagar para alguém te ouvir. Mas essa pessoa que vai te ouvir, na sua ética, a maioria delas não pode te dizer nada. E se te disser, vai dizer que você está certo e que o mundo está errado. É assim que normalmente acontece. Todos à tua volta estão errados e você está certo. Só que no aconselhamento noutético é diferente. E aqui isso deve ser aplicado nos casamentos ou nas relações, né? Estamos estudando relacionamentos aqui, então nós devemos aplicar isso no relacionamento. Em todo momento das nossas discussões, nós devemos primeiro ouvir
e aqui é uma parte muito difícil, nós queremos ser ouvidos e não ouvir. Então eu tenho que ouvir. Então chega o dado momento do conflito que eu tenho que calar a minha boca e eu tenho que ouvir. Daquilo que eu escuto, eu preciso parar e considerar. E considerar. Percebe que essa é a via oposta para fugir também, ou essa é a via para fugir também do mal? E aí, olhando para a via oposta, segundo o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Então, qual é o processo? Ele anda, ele para, ele dá ouvidos. O que Eliú está dizendo aqui, Jó, primeiro você dê ouvidos, pare e considere. Então perceba como ele chama-nos para uma ordem lógica. Deixa eu ouvir o que estão dizendo. Então não tire conclusões precipitadas. Procure ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso ou sobre aquilo. Não seja precipitado. Não seja juiz e senhor de tudo e todos. Ouça o Senhor falar. Primeiro ouça o Senhor falar. Primeiro dê ouvidos às suas palavras. Depois de ter ouvido as palavras de Deus, pare. No exato momento que você é confrontado, pare. E aqui seriam as palavras de Eliú para que Jó considerasse, né? Você está pecando, escute, pare, considere o seu erro. Mas em alguém que realmente está errando, escute, pare e considere as consequências. Então perceba, você não vai considerar antes de ouvir. Você não vai considerar antes de parar. Você precisa considerar depois de ter ouvido, depois de ter refletido, você para e você então vai considerar o que está acontecendo. Não é assim que acontece, a gente está perdido, então a gente vai procurar para ouvir alguém, a gente vai parar e a gente vai considerar como é que a gente vai sair daquela situação. Me lembro que a gente se perdeu em São Paulo, eu e meu irmão, eu ainda novo na juventude e com uma carga perigosa e no meio de São Paulo e não tinha tanto conhecimento assim. Havia uma reforma que estava acontecendo na Dutra e eu tive que entrar por dentro de Guarulhos, era o desvio. E eu me lembro que a gente teve que parar para perguntar a alguém, para a gente poder então considerar como é que a gente ia sair daquele lugar. Eu digo isso diante de muito temor, porque já eram 8 horas da noite, era uma rua de muito pouco movimento, uma rua muito escura, e agora para achar alguém para nos ajudar. Mas eu entrei porque a placa dizia desvio da Dutra, né? Eu precisava fazer aquele desvio porque eu precisava voltar para ir para a empresa de quem eu carreguei, eu peguei a carga. Não é assim que acontece, a gente está perdido, a gente para. O tolo fica rodando, né? O tolo fica rodando, ele vai ficar ali. Você para, você ouve, né? Você para, aí você considera para que então você tome uma ação. No sentido aqui, irmãos, ele é mal aplicado, porque essa consideração aqui é para Jó. Aqui é mais um acusando Jó de estar errado, de precisar parar para ouvir, de precisar ouvir, parar e voltar. Perceba, alguém pode dizer, mas o que é que isso tem a ver? O que é que clima tem a ver? O que é que essa descrição tem a ver? Porque ele vai dizer isso, veja como ele começa o verso 17, que faz aquecer as tuas vestes. Então agora ele vai tratar agora com uma outra estação, ele vai continuar caminhando agora com uma nova estação, verso 17 ao 20, que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra, por causa do vento sul, ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido. Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Então veja, ele agora faz sair o sol, ele diz, olha, ele traz a tempestade, ele faz o frio, agora ele faz sair o sol. Você pode questionar alguma coisa? Realmente você conhece alguma coisa sobre as realidades da vida? Aí alguém pode perguntar, mas de que me interessa saber sobre as estações? O que é que o clima tem a ver com a minha dor? E aqui, irmãos, o erro continua a prevalecer quando a gente não conhece sobre doutrina.
E a gente precisa entender que as doutrinas, elas estão interligadas. A teologia, ela é aplicada em todas as áreas da vida. Eliú não está narrando apenas de clima. Ele não está falando apenas de estações do ano. Eliú está usando a criação. E que é a doutrina da criação? Deus criar do nada todas as coisas. E ele está usando a doutrina da providência, que é Deus sustentar tudo que foi criado. E ele aplica isso de uma forma maravilhosa quando ele diz: Deus decretou todas as coisas. E ele já envolve uma outra doutrina. Perceba como na nossa vida, irmãos, nós temos que entender que tudo está entrelaçado. Nada foi por acaso. Nada foi um acidente. Tudo correu segundo era para acontecer. Até a maior tristeza ou o maior lucro que eu tive, nada foi por minha boa mão, por meu conhecimento. Pode até ter sido colhendo algum pecado, quando sofri, quando padeci, e ainda assim estando debaixo de uma submissão divina, um controle glorioso de Deus sobre tudo e sobre todos. Nada fora do controle. Aquele que cria, sustenta. Eliú, de forma sábia, ele cita a criação e cita a ordem da providência. Alguém pode dizer: de que me interessa saber qual é o caminho do sol? De que me interessa saber qual é a tempestade ou o porquê da tempestade, se a minha dor não passa? Olha como essa pessoa é tão ignorante. E ele não entende que aquele que faz o curso do sol e da chuva, ele faz o curso da vida. Ele determina o dia de amanhã, quem morre, quem vive, o dia de hoje. Tudo o que aconteceu ontem estava debaixo da sua ordem, e ele, para exercer juízo, disciplina ou para demonstrar amor, faz todas as coisas acontecerem. Os céus proclamam a glória de Deus. O que é que você entende por isso? O que é que você entende por isso? Quando o texto bíblico diz que não tem som, não tem linguagem, mas proclamam, anunciam, não é para que você fique perdendo tempo e mandando beijos para as estrelas. Nós já vimos isso aqui em outro texto. A idolatria de muitos pelo sol, pela lua, pelos astros. Mas é para que você exalte ao Criador e saiba: Ele determinou todas as coisas e tudo manifesta a sua glória. A dor que eu estou passando tem sim tudo a ver com o sol, com a chuva, com o frio, porque tudo está debaixo de um decreto soberano e glorioso. Tudo está debaixo das mãos e do controle daquele que é Senhor. Então Eliú pergunta: será que você entende alguma coisa mesmo? Será que você pode questionar a Deus mesmo? Veja, irmãos, que coisa interessante. Nós não temos todas as explicações necessárias e concretas para as intervenções divinas na criação. Nós não temos as explicações, todas as explicações que sejam até necessárias, ou concretas até. Mas nós descansamos. Nós descansamos. Lá no fundo, mesmo na revolta, o crente, ele sabe, isso aconteceu para um fim que Deus estabeleceu. Isso aconteceu porque o Senhor havia determinado algo para que acontecesse. Quantos que morreram, quantos que foram protegidos, quanto que foi colhido, que bênção a colheita. Tudo aconteceu como Deus determinou que acontecesse. Abra, por favor, em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, versículo 35. Deuteronômio 4, 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo,
e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e para dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que o Senhor, só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Agora veja, para que saber disso? Para que saber que Ele é dono de tudo? Tá, eu sei, e aí? Verso 40, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Para que saber que Ele é o único Senhor? Para você adorá-lo, para você temê-lo, para você se curvar a Ele, e para saber que isso será a tua salvação ou a tua condenação. Então hoje, mais uma vez, você sai daqui da igreja ou salvo ou mais condenado, porque as ordens que Ele dá, o controle dele, o governo dele é para um fim proposto, e você responderá aquilo que Deus mesmo já determinou. Se você não for eleito, se você for preterido, vais ao inferno, por isso vais continuar rebelde. Mas se você for um eleito, você vai se arrepender ao ouvir, você vai parar e você vai considerar, e você vai procurar o caminho de volta, aquele que confessa e deixa. Abra por favor ainda em Romanos. Alguém pode dizer, né, o dispensacionalista diz, isso aí é Velho Testamento. Romanos capítulo 1, verso 18, por favor. Romanos 1, verso 18. Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. A palavra de Deus, ela tem um fim proposto. A ira de Deus se manifesta, se revela, porque desde o início, Ele te deu a conhecer a sua vontade, e você continua fazendo o que lhe agrada e não o que agrada a Deus. Desde o início, desde o princípio, Deus tem dito o que é que você deve fazer e o que você não deve fazer. Mas nós preferimos agradar ao nosso próprio coração. O que é que as estações do ano têm a ver comigo? Elas estão sinalizando a tua salvação ou a tua condenação. Mas quem me salva é Cristo. Ele foi pré-ordenado por Deus, ele foi predestinado pelo Pai, assim como todas as estações foram determinadas para um fim proposto. Não é olhar para a criação meramente como criação, mas é ver na criação a soberania e o controle divino, e ver agora a minha insignificância, e diante dela eu me render. Verso 21 de Jó: eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento, que o deixa limpo.
Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Você não pode nem olhar para o sol, quem dirás olhar para Deus. Você não pode nem olhar para o sol. Veja, passou a nuvem, o frio acabou, o sol voltou. Aí alguém pode dizer, o ano que vem tem mais. O ano que vem tem mais. Não sabemos em que intensidade, mas o ano que vem tem mais. Eu digo a mesma forma, amanhã você pecará ainda mais. O ano que vem você continuará sendo o mesmo que você sempre foi e estará mais e mais condenado. Porque serás indesculpável. Porque serás indesculpável. A não ser que te arrependas. A não ser que pare urgentemente. Volte. Largue as amarras da impiedade. Largue as correntes do pecado. Abandone tudo e agarre-se ao Senhor. Agarre-se ao Senhor. Confessando, mas deixando. Porque aquele que confessa e não deixa torna a Deus, torna o evangelho banal, brinca com Deus, zomba do soberano. Ele confessa e não deixa. Ele confessa e prefere não deixar. Não é assim que por vezes nós guardamos pecados escondidos. Esse aqui eu posso abrir mão, esse aqui não tem jeito não, esse aqui eu preciso caminhar com ele, porque senão isso aqui não, vai ser se eu for por aqui vai ser uma desgraça em minha vida. Agora, desgraça maior está por vir, pode ter certeza. Porque nenhuma desgraça será tão grande quanto a ser afastado eternamente do Senhor. Nenhuma condenação é tão grande quanto a ser punido pela ira do justo Deus. Arrependa-se. Volte-se, confesse, deixe. Cito novamente o puritano Thomas Watson, ele diz: assim como o pintor mistura cores coloridas com sombras escuras, o sábio Deus mistura misericórdia com julgamento. Aquelas providências aflitivas que parecem ser prejudiciais são benéficas. Assim como o pintor que mistura cores escuras a cores coloridas, Deus mistura misericórdia com julgamento. Deus mistura misericórdia com julgamento. Se não me engano, é o próprio Thomas Watson que diz: o mesmo sol que endurece o barro é o que derrete o gelo. Ele faz o que ele tem que fazer. Muitos corações hoje são como barro que vai ser endurecido por esse sol, para ser quebrado de uma forma até mais difícil e mais dolorosa, mas será quebrado. Outros são como gelo que agora estão sendo derretidos pelo Senhor, que estão se derramando diante do Senhor. O que as estações têm a ver comigo? Tudo. Porque com ela nós glorificamos a Deus, nós blasfemamos dele. Quem és tu para questionares com Deus? Eliú termina dizendo: por isso os homens temem a Deus. Por isso os homens temem a Deus. Se você depois de ouvir tudo não teme a Deus, estás em fel de amargura. Mas ainda há esperança para você. Você que ainda tem ouvidos para ouvir, ainda há esperança para você. Porque vai chegar o dia em que não vais achar mais nenhuma esperança. E então virá o fim. E então virá o fim. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o. Aquele que é grande em poder, que é infinito em justiça, sabedoria e controle, que governa e rege tudo para a sua glória e para o seu bem, para o bem do povo. Aquele que é incompreensível,
mas que é totalmente temível. Mas uma teologia má, ela pode trazer muito mal, ou até uma teologia certa aplicada de forma errada. Essas palavras são para que Jó se arrependa e se converta. Mas eu não quero terminar o livro, e eu não estou terminando aqui, mas aqui nós vamos terminar os discursos, e agora você vai ouvir Deus dialogando com Jó. Volte para o capítulo 1 novamente. Nós não podemos tirar esses versículos da nossa mente. E peço que você faça isso de forma didática todas as vezes que você voltar a ler o livro de Jó. Leia-o com esses versículos na sua mente. Capítulo 1, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Verso 3 do capítulo 2. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Independente da sua fé, meu irmão, minha irmã, independente da sua fé ou da sua devoção, os mais terríveis tormentos dessa terra podem te alcançar. As piores dores na vida você pode viver e enfrentar. Isso não é falta de fé, isso não é porque Deus te abandonou, porque lembre que o próprio Cristo sofreu de uma forma infinitamente maior. Lembre que o próprio Cristo, ele sofreu. Ele disse isso aos seus discípulos quando foi para aquele vale da prensa e diz: eu estou angustiado e aflito até a morte. Fiquem comigo, orem comigo, vigiem um pouco comigo. Você pode, minha irmã e meu irmão, passar por circunstâncias. Essa igreja pode passar. A nossa nação, quem quer que seja, pode e vai passar por tudo o que Deus determinou. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Nós não vamos perecer eternamente. Nós não vamos perecer eternamente. Citando Thomas Watson, suas aflições, elas estão nos melhorando. Elas estão nos melhorando. Não para esse mundo. Não para esse mundo. Estão nos melhorando para o porvir. Mesmo que já desfrutemos dessa realidade neste mundo, estamos aguardando o que há de vir. Paulo diz: as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que está reservada para nós. Se você tem sofrido, se você tem padecido, chore diante do Senhor. Chame seus irmãos para chorar com você. Mas ouça a voz do Senhor. Pare com as suas murmurações. Pare com suas reclamações. Pare com o seu pecado. Considere e volte. O filho pródigo, caindo em si, ele considerou e voltou. É assim que Deus faz. Ele não abandona os seus, mas em todo momento está conosco. Ele esteve com Sadraque e Mesaque naquela fornalha. Ele esteve com Daniel na cova dos leões. Mas também ele esteve com todos aqueles que morreram durante todas as perseguições da igreja, com aquela galeria da fé de Hebreus 11, que foram mortos por causa do Evangelho. Ele esteve com eles também. Ele está com todos os seus de forma gloriosa e maravilhosa. Confie no Senhor. Sirva-o ainda melhor. Sirva-o mais. Oremos ao Senhor nesse momento, encerrando o culto. Fiquemos em pé. Santo e eterno Deus, bendito e maravilhoso Pai, obrigado por Tua palavra. Que ela seja aplicada em nossas vidas, para a glória do Teu nome, mas para o bem da Tua igreja, Senhor. Ensina-nos mais e mais a viver a Tua vontade, ó Deus, hoje e para todos sempre. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e maravilhoso Pai, a consolação e toda a comunhão e edificação do Seu Santo Espírito seja sobre